Estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. John, antes do intervalo, você mencionou de maneira rápida que o Espírito Santo, nós não gostamos de dizer isso, mas ele não é necessário, porque ele, na verdade, é necessário em todo lugar, mas ele é tratado como se não fosse necessário por causa desses programas inventados pelo homem. E o que você quer dizer com isso? Olhando para alguns livros que vendem muito como A Vida com Propósito, a Igreja com Propósito, que vem antes, fala de como liderar o culto de uma igreja. Entra em grandes detalhes, desde a luz até a atmosfera, até onde você quer que as pessoas estejam para atrair quem não é da igreja. E depois disso, você não vê nada sobre a dependência do Espírito Santo. Você vê a metodologia que tem que ser replicada por outros, que se eles fizerem isso, podem esperar certos resultados, igualzinho a um negócio, que se a pessoa praticar isso aqui, seguir esses passos, vão obter êxito. Assim como o mundo de negócios ensina a vender mais, vamos usar esse termo, seja como for, a igreja aprende métodos de negócios sobre como colocar mais pessoas na igreja e mais dinheiro. Sim, e as influências sobre a pessoa que escreveu esses livros, o Peter Drucker, era usado no mundo de negócios para criar metodologias e passos que de maneira pragmática é a mesma coisa cristianizado. Não existe uma dependência no derramar do Espírito Santo, no mover e operar do Espírito Santo. E o Josh fez um comentário antes do intervalo que muitas dessas igrejas grandes que você assiste na televisão dizem que estão recebendo o mover do Espírito Santo. E muitas igrejas agora estão integrando, eles usam o termo relevante para chamar a atenção dos jovens, mas integram muito as plataformas de rede social. Como o Instagram, por exemplo, você vê clipes de mensagens de algumas das grandes igrejas e pastores mais jovens, e eu sempre vejo isso e eu fico escutando porque quero saber o que eles estão dizendo. Ô Josh, como assim? Eu estou meio perdido aqui. Me ajuda aí. Nessas plataformas de mídia social, como, por exemplo, Facebook, Instagram, coisas assim. Entendi, certo. E quando eu estou ali no meu Instagram, na minha rede social, vou passando e vejo pequenos vídeos, até o Gabriel já fez alguns. Não tem nada de errado com isso, não. Não é assim que eu assisto, que eu estou dizendo. Mas nesses clipes, eles selecionam por uma razão, porque sentem que é uma boa mensagem, uma boa adoração, e naquilo você escuta muita coisa sobre o mover de Deus, o Espírito de Deus se mover e por aí vai. E é uma empolgação, um emocionalismo. As pessoas se levantam, batem palmas, gritam, levantam as mãos. E eu não sinto que o Senhor está se movendo ou abençoando aquilo, mas dizem algo que soa bem. O pregador vem e faz uma declaração meio clichê, que não traz substância alguma, mas eles se empolgam. As pessoas estão sendo entretidas. Exatamente. Você pode medir o entusiasmo da pessoa como a resposta, ou porque eles acreditam que é o Espírito Santo. Milhares de pessoas batendo palmas, gritando, e definem que aquilo é o Espírito de Deus se movendo e tocando aquelas vidas. E consideram que vidas estão sendo transformadas. Mas na cruzada você viu milhares de pessoas com as mãos levantadas, bradando, e o Espírito estava se movendo. E a vida deles estava sendo transformada mesmo. Mas o Espírito de Deus se movia com muita intensidade, e acho que muitas congregações e pregadores acreditam que estão experimentando isso e que estão vendo essas coisas acontecendo. Você escuta muita coisa sendo falada sobre discipulado, você vê menções do livro de Atos, e tudo isso é usado e falado, mas não é real. Eu acho que isso é até falso. Pode até ser essa palavra que eu devo usar. Olha, eu não quero chamar de falso algo que realmente veio do Senhor. E eu sei que você também não quer fazer isso. Mas o que você está dizendo é que
não é bem um mover do Espírito. Porque você acha que é o que devemos mencionar? Irmão Swagger, se você tem um pregador, como já ouvi em vários casos, eles usam a Bíblia, mas não é a aplicação correta das Escrituras. E resumindo, eles dizem assim para as pessoas: você consegue, você pode vencer, você. É uma motivação. E as pessoas respondem a isso. E aí eles pulam, gritam, batem palmas. Eu não sei como o Senhor vai ungir verdadeiramente alguém que diz: você pode, é você, eu posso todas as coisas em Cristo, mas só em Cristo. Mas ninguém fala disso. Isso é muito perigoso. Mas há o problema do que o John falou: isso é um grande marketing, porque parece que é real, mas não é. O que você quer dizer com isso? Ah, o emocionalismo, as pessoas pulando para cima e para baixo, é aquela experiência. Sim, é o que eles buscam. E eles vêm e dizem assim: venha experimentar. Olha, nós entendemos o que é experimentar um toque de Deus, mas é uma contorção emocional sobre o que eles sentem e eles vêm experimentar aquilo, mas saem dali sem serem transformados. E foi isso que o livro Vida com Propósito quis dizer, sobre desenvolver essa atmosfera. Aí as pessoas têm essa experiência e confundem essa experiência e pensam que é o mover do Espírito Santo, quando não é. Eu já estive em reuniões de negócios, você ainda não. Quando vi homens adultos e mulheres dançando e gritando porque um coach estava dizendo para eles que eles eram maravilhosos. E se eu fizer isso, vou conquistar isso. E tossem como se fossem verdades. Algumas pessoas que tinham alcançado sucesso e outras tentando alcançar. Paulo escreveu isso falando para Timóteo: tendo aparência de santidade, mas negando o efeito dela. Está nos comentários falando dessas manobras do cristianismo sem o poder. Eles têm toda a aparência, todo o enfeite, mas não há poder. Sem a cruz e o mover do Espírito Santo que vem com ele, o que sobra é só filosofia e mais nada, não tem para onde fugir. Então você está dizendo que nessas igrejas quase não existe conhecimento ou ensino ou sabedoria em relação à cruz. Em relação ao que o povo tem escutado e recebido, eu tenho que dizer que, infelizmente, isso é verdade. Eu creio que não são todos, mas são muitos. O resultado é a falta de discernimento. Eu já ouvi você dizer várias vezes que quando você começou a mostrar pessoas buscando ser cheias do Espírito Santo na televisão, várias pessoas disseram que você não deveria passar aquilo na televisão. Por quê? Porque não queriam ver o que estava acontecendo e era ofensivo, talvez para algumas pessoas. Era ofensivo. E eu suspeito que a maioria deles estava pensando na maneira como foram criados, entendeu? Tipo, sabendo que se você está na televisão e tem muito emocionalismo acontecendo ali, que as pessoas vão pular de um lado para o outro. Então, isso vai ser um insulto para o verdadeiro pentecostalismo. Estão certos, se esse for o caso. Mas isso na carne, não é? Exato. Mas hoje o que temos visto é o povo imitando a realidade. Sim, mas depois que eles viram, e era um pastor que me disse isso, era uma pessoa influente no nosso meio. Ele disse: eu não entendi como é que você ia orar para centenas de pessoas serem cheias do Espírito Santo. Ele disse: eu não tenho nem como entender. Aí ele falou: mas eu vi você fazer e como deu certo, e isso é fantástico. Eu não quero colocar todos esses pregadores em uma posição de presumir que eles não querem o Espírito Santo, porque alguns pensavam que eles iriam estar em uma posição que ia trazer uma vergonha. E podia acontecer assim mesmo. Muita gente não sabia o que estava acontecendo e talvez. Mas sempre é assim. Isso acontece sempre. E vou admitir que já vi coisas na televisão que me deixaram com vergonha. Admito que não veio de Deus e era só emocionalismo e por aí vai. Não existe nada como a presença do Senhor. Verdade, é mesmo, que toca pessoas até pela televisão mesmo. E depois que nós passamos
vários meses do programa, começamos a todo mês ter um programa diferente. E a atitude parece que foi mudando em relação àquilo. E eu achei bom demais. Mas é claro, no começo eles diziam: você não pode fazer isso não, e não sei o que e tal, quando anunciamos o que íamos fazer pela graça de Deus. E nós vimos, eu sei que posso dizer, dezenas de milhares de pessoas batizadas com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, enquanto o Espírito os capacitava naquelas grandes cruzadas. E é algo lindo demais quando o Espírito de Deus se move, viu? Eu não consigo lembrar, estou tentando pensar aqui, mas não lembro de nem uma vez nesses grandes cultos por toda a nação, que aconteceu por vários anos, que houve algo que tenha acontecido, que fosse vergonhoso, que trouxesse vergonha, que atrapalhasse. Estou falando do verdadeiro mover de Deus, hein? Eu não me lembro de coisa alguma que tenha acontecido. E se o Espírito Santo está no comando, então não vai envergonhar a ninguém. Talvez exista algumas coisas, porque tem gente que não quer Deus e ponto final, né? Mas vimos dezenas de milhares de pessoas, e sei que parece que é exagero, mas não é. Em um certo período de tempo, pessoas batizadas com o Espírito Santo, muitos nazarenos, batistas, metodistas, e eu me lembro de uma mulher, eu conheço até católicos também que foram batizados. Ah, tem isso também, é verdade. Depois de um culto em Houston, uma irmã falou: irmão Swagger, eu queria tanto o Espírito Santo e não recebi. Eu falei para ela assim: você sentiu algo em seu coração, palavras que não eram em inglês e tal? Aí ela falou: claro, eu tive até que morder a língua para não falar. E eu falei: mas aí era o Espírito Santo, é. Eu impus as mãos sobre ela e ela começou a falar em questão de segundos. Isso é real, glória a Deus, é real. Graças a Deus as contas foram pagas e eu sei que é real. Muito obrigado por estar conosco. Você não pode perder o programa de amanhã. No programa seguinte, quer dizer, vamos falar da palavra de sabedoria, o primeiro dom do Espírito. Nós te amamos, Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.